Olá, bom dia. Saúde mental enquanto é tempo. Esse foi o tema escolhido para a campanha do Janeiro Branco deste ano. Você sabe que Janeiro Branco é aquele movimento que busca conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos falar sobre esse tema bem delicado, enquanto a gente toma um cafezinho, claro, é o Dr. Rui Palhano, que é o nosso psiquiatra aqui, que eu amo convidar. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você não imagina a alegria, e eu estava comentando com a assessoria que eu estava com saudade, viu? Ô, gente, eu também estava com saudade. Já faz tempo que a gente não conversa Já aqui. faz tempo, mas vamos conversar hoje sobre esse assunto. Que eu digo que é um assunto delicado, porque a gente não gosta muito de falar dos problemas que a gente tem. Se eles são problemas mentais, eles já ficam mais delicados ainda. Mas é necessário, né, doutor? Fundamental. Eu acho que nós temos um momento assim especial com relação à saúde mental, que foi a deflagração da pandemia. Eu acho que esse período de 2020 a 2023, o curso dessa pandemia, houve assim descancarou-se os problemas psiquiátricos do mundo, não foi só do Brasil, do mundo. Você vê, por exemplo, eu estava lhe dizendo que nós temos hoje indicadores de transtornos de ansiedade no Brasil, que somos detentores do primeiro lugar no mundo, de quase 19 milhões de pessoas portadoras. Nós somos o primeiro no mundo? O primeiro do mundo, com transtorno de ansiedade. E somos o segundo no mundo dos transtornos depressivos. Mas tem alguma característica nossa, particular do Brasil, que nos coloque nesse lugar assim, nada bonito na fita? Olha, na realidade, essas doenças psiquiátricas todas, elas, sem exceção, elas não são motivadas por um fator. Então, são vários fatores que colaboram para a expressão clínica de uma doença psiquiátrica. Esses transtornos de depressão e transtornos de ansiedade, semelhantemente a outros transtornos, ele é motivado por diferentes fatores. Conflitos sociais, problemas econômicos, a pobreza que está campeando no Brasil, as dificuldades financeiras da população em geral, o acesso ao trabalho, uma juventude, uso de drogas. Então, nós temos uma pleiade enorme de fatores que colaboram para a expressão. Não dá para culpar um ou outro fator. Não. São fatores bastante ponderáveis, assim como a genética. Hoje, por exemplo, os estudos de genética em relação a uma doença psiquiátrica é factual. Quer dizer, a gente sabe que as pessoas que vêm de famílias com portadores de problemas psiquiátricos têm mais vocação do desenvolvimento de um transtorno do que aquele que não tem na genética dele, na família dele. Mesmo com a genética, dá para fugir desse ciclo? Dá. Quer dizer, mesmo com a genética ajudando ali, dando a sua parte de contribuição para que a gente tenha aquilo, a gente pode de alguma forma escapar desse ciclo? Pode, sim, senhora. Nós temos hoje medidas de prevenção em saúde mental que são, se aplicadas, evita que você adoeça. Transtorno de depressão e transtorno de ansiedade, que são dois carros-chefes da doença psiquiátrica brasileira, são evitáveis e preveníveis. Só o que acontece é que, em geral, as pessoas não previnem nem praticam a prevenção das doenças, que é um capítulo importante do ponto de vista médico. Sim. Prevenção de doença é hoje o carro forte no mundo do ponto de vista médico. Você tem que prevenir, evitar que essas doenças apareçam, porque os danos são bem maiores quando você é portador de um transtorno desse. Mas é aquilo que a gente falou lá no começo. É uma coisa tão delicada que a gente prefere fazer de conta que ela não existe. Isso, perfeito. Então vai deixando de lado para dizer, minha família, minha mãe, meu pai, meu avô, não sei quem teve isso, mas eu vou ficar aqui quietinho, quem sabe, eu não gosto de falar isso para ninguém, que meu pai teve, minha mãe teve, minha avó teve, imagina, eu vou falar que eu tenho. É verdade, você tem razão. Isso também tem a ver, sabe com o quê? Com os preconceitos. Isso, quer dizer, essas doenças psiquiátricas, se você, por exemplo, quer ver um exemplo assim, bastante interessante? Nós temos um procedimento chamado de eletroconvulsoterapia, que é eletroconvulsoterapia. É um tratamento um tratamento médico que implica na passagem de uma corrente sanguínea no cérebro de algumas pessoas portadoras de doença mental. Pô, bem, se o cardiologista dá um choque no teu peito para te salvar, todo mundo bate palma. Se o psiquiatra dá um choque na cabeça de alguém para poder tirar a doença, é malhado, ele é condenado. Verdade, você entendeu? Tem razão. Então, e se você fala, eu tomo psicotrópico, então isso é um preconceito enorme. E são medicamentos fabulosos. Os ansiolíticos, os antidepressores, os estabilizadores do humor. Mas se você diz que usa uma medicação dessa, você já levanta o olho. Ixi, Maria, isso aí está usando psicotrópico e tal.
Pois é, o senhor falou uma coisa interessante. Se você toma um remédio para qualquer doença, por exemplo, a pressão alta. Para pressão alta, para diabetes. Continuamente, Isso. né? É um remédio de uso contínuo e Isso. todo mundo vai reclamar se você não usar. É isso mesmo. Quando chega nas doenças mentais, eu vejo muito dizendo, o médico fulano gosta muito de empurrar remédio nos outros, gosta de técnicas mais, vamos dizer, agressivas, como o senhor falou, esse choque, essa coisa toda. Esse preconceito, até que ponto ele é decisivo no tratamento bem-sucedido? Olha, nós consideramos a presença do preconceito o maior dos empecilhos para a implementação de uma política pública de saúde mental. Quer dizer, se nós tirássemos da face da terra os preconceitos em torno da doença mental, nós estaríamos aí com o campo livre, aberto para avançar mais. Mas aí nós chegaríamos no mundo ideal e não vamos chegar. Chegaríamos no mundo ideal, mas não chega. Não vamos chegar. Não tem a menor chance. Mas é muito presente, vocês sentem isso? É muito. É preconceito com relação à família do doente mental, preconceito com relação ao doente mental, preconceito contra o psiquiatra. O psiquiatra, na minha época, eu estou com 45 anos de formado como psiquiatra, então eu passei por diferentes épocas do ponto de vista da prática psiquiátrica. E no início nós éramos mal vistos pela própria categoria, pela própria medicina. Quer dizer, a psiquiatria era execrada, ela era saída, santiava. Todo psiquiatra era doido? O psiquiatra é doido, então vai deixar todo mundo maluco. Quantas vezes... acho que eu já ouvi essa história, doido cuidando de doido, mais ou menos é isso. verdade. E outra coisa, você chega numa festa, por exemplo, numa reunião bacana, etc. E gente, rapaz, eu estou com problema disso. Quer dizer, numa festa, isso é lugar você está conversando sobre doença. Mas aí vem um contraditório. Isso, o contraditório. Mas isso escondidinho. Isso é que eu falo. Se todo mundo reclama porque o psiquiatra faz isso, o psiquiatra faz aquilo, mas na hora que você chega em qualquer lugar, todo mundo quer uma receitinha, todo mundo quer um conselho, mesmo. Todo mundo quer saber como as coisas funcionam. Quer dizer, escondido pode. É um contraditório. Você tem razão. Existe uma contradição violenta aí nesse aspecto. Quer dizer, você é um médico necessário e importante na vida de todos nós, porque é quem vai poder te ajudar para sair de uma situação dramática, que é a doença mental. Ao mesmo tempo é rechaçado, ele fica com receio social de poder ser apresentado. Certo? Mas o senhor já não tem mais esse tipo de receio? Melhorou. Quem ajudou muito a romper com isso foi a pandemia, por incrível que pareça. É mesmo. Apesar de todos os danos. Todo mundo precisou, né? Muita gente. Todo mundo. Não tinha ninguém que reclamar do vizinho porque ele era doido, estava todo mundo. Nós fizemos um levantamento, a Associação Brasileira de Psiquiatria, eu era diretor dessa época da ABP, mais de 35% de incremento das doenças psiquiátricas na população brasileira. Então houve um durante esses 2 anos mais ou menos 2 anos de pandemia. E os resultados agora disso? Desse crescimento no rompeu bastante o preconceito. É o que eu estou te dizendo. Se você tira os preconceitos, você tem acesso à especialidade. Se você tem muito preconceito, quantas e quantas vezes, por exemplo, uma pessoa chega a se matar, se suicidar? Até isso era preconceito, a gente não podia falar a respeito, não é? Porque não quer ir para o psiquiatra, e aí você vão me taxar de maluca, eu vou ser louca, doida. É uma série de coisas que prejudicam. Essas doenças psiquiátricas, semelhantemente às outras doenças humanas, quanto mais cedo você intervir, melhor. Se você tem a primeira crise depressiva e trata corretamente, acabou o problema. Entendi. Se você tem um transtorno de pânico, um transtorno fóbico, um transtorno ansioso grave, e vai para o psiquiatra e trata, você fica bom e acabou. Agora vai deixar essas doenças aí cronicamente, daqui a pouco você tem que passar a vida inteira tomando remédio. É verdade. Mas preconceitos à parte, certo. A gente ocupa esse lugar nada honroso de ser o primeiro em volume de doentes com esses transtornos. O que tem de mais novo? Quais são os novos recursos? O que chega para ajudar, não diria no combate, mas no tratamento? 3 coisas importantes. Primeiro, o crescimento científico sobre as doenças psiquiátricas. Hoje o entendimento, a leitura científica hoje do que a gente entende como doença mental é absolutamente gigantesco. Hoje a gente conhece a etiopatogenia, a forma como as doenças se organizam na nossa cabeça, no nosso corpo e nas nossas relações sociais. Então esse crescimento é assustador. É uma coisa assim fabulosa, graças a Deus. A segunda coisa é o surgimento de psicofármacos, que são medicamentos modernos, que são utilizados para tratamento dessas doenças. Praticamente todas as doenças psiquiátricas
são tratáveis através de medicamentos. Isso. Terceiro, o conhecimento psicológico, que é as psicoterapias. Por exemplo, a terapia cognitiva comportamental hoje, que é uma das mais aplicadas hoje no tratamento desses pacientes e na prevenção de doença, houve também um crescimento avassalador. Então, esses três grandes áreas aqui, houve realmente um crescimento muito grande aí no mundo todo. Quer dizer, que se aplicado de forma correta, deixando os preconceitos de lado, a gente vai ter uma melhora nesses índices. Absolutamente. Essas doenças são tratáveis e são evitáveis, que nem outras. Por exemplo, eu sou diabético e sou hipertenso. Eu estou tomando remédio para diabetes e para hipertensão arterial há mais de 20 anos. Mas se o senhor disser que toma um remédio para qualquer transtorno mental... eu tomo um antidepressivo, eu tomo um ansiolítico, aí já ficam alertas, entendeu? É verdade. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. É só um intervalinho para a gente tomar água, tomar café e voltamos a conversar. Um minutinho só e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre Janeiro Branco e os cuidados que se deve ter com a saúde mental. E quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de tudo que de alguma forma vai afetar o nosso dia a dia, que afetam tudo na nossa vida, né? Tudo. A cabeça é tudo, né, doutor? A cabeça é tudo e ela tem uma propriedade assim fantástica que é de saber de tudo também. O nosso cérebro é uma estrutura ultra complexa que dá conta de tudo, de uma coceira à percepção do tempo, etc. É verdade. É uma máquina, né? É uma máquina fabulosa. E que por isso mesmo deve ser muito bem tratada muito bem cuidada, para que a gente tenha esses resultados fabulosos que ela pode oferecer. Porque não adianta nada a gente ter uma máquina maravilhosa e ela não funcionar. Você tem razão, você acertou em cheio, Elda. Porque isso é que acontece. A gente, da mesma forma como a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que cuidar do nosso cérebro, tem que exercitá-lo, tem que pôr essa memória para funcionar, essa atenção, essa concentração, para o desenvolvimento das atividades cerebrais. O senhor falou que a pandemia veio e trouxe esse benefício, vamos dizer assim, de popularizar mais o conhecimento das doenças mentais. Mas isso, pandemia passada, ou pelo menos quase passada, a gente já tem resultados dessa massificação de conhecimento a respeito dos cuidados que se deve ter? Temos. O crescimento na medicina, está te dizendo, a medicina de prevenção, a medicina preventiva, na área psiquiátrica também funciona. Quer dizer, hoje você tem uma infinidade de recomendações, obrigado, uma série enorme de recomendações aí do ponto de vista psicológico, psicossocial, que são recomendações que previnem doença, que previnem o aparecimento dessas doenças. E quando uma pessoa é afetada com uma doença dessa, com algumas medidas, você é capaz de impedir que ela prossiga, que ela avance. Iguais às outras doenças humanas, essas doenças psiquiátricas podem ser prevenidas e podem ser evitadas, todas elas. Então basta que você apesar dos fatores genéticos, apesar da genética, ou até melhor, se tem uma genética por trás, o cuidado deve começar muito mais cedo, antecipadamente. Perfeitíssimo. Se eu tenho na minha família um caso de alcoolismo, eu desde cedo eu vou começar a perceber que eu não posso beber como talvez um amigo, como todo mundo. Isso, é verdade. Porque eu tenho uma vocação para o desenvolvimento dessa doença. Apesar disso, esses números que me assustaram muito lá no começo, ansiedade 19 milhões, depressão 12 milhões, esses números de alguma forma, eles têm só crescido ou eles começam a cair por causa desses conhecimentos? Ou o que acontece a partir daí? A gente pode ter a esperança de que vamos ter números menores daqui a um tempo? A esperança existe. Deve existir. Lamentavelmente, os fatos factuais, a realidade, não mostra isso. Por quê? Porque os estudos demonstram um crescimento nessas psicopatologias. O crescimento de transtorno de ansiedade generalizada, crescimento de quadros depressivos severos, crescimento dos índices de suicídio no Brasil. Eles falam em torno de 13 milhões, 15 milhões de suicídios. Isso é balela, isso é muito pouco. Talvez até 2 vezes mais do que isso. Meu Deus. É evidente. Então, e cresceu os índices de suicídio pós-pandemia. É verdade. Então, as doenças psiquiátricas estão num processo de crescimento. Apesar de todo esse avanço no conhecimento, o surgimento de psicofármaco, as modernas formas de tratamento psicológico, etc., isso tudo no conjunto favorece
impedir que essas doenças prossigam, mas a natureza da vida humana, esse corre-corre infernal do dia a dia, essa vida competitiva, esse estresse aí violento que a gente se submete, isso está adoecendo muita gente. Essa aqui é a grande realidade. Mas aí eu fico pensando assim, agora o senhor me deixou completamente até sem pergunta. Porque se a gente tem mais conhecimento, se a gente tem mais medicamento, a gente tem mais possibilidade de tratamento, certo. E do outro lado tem toda uma multidão esperando por isso, por que esses números, de alguma forma, eles não diminuem através de coisas que podem vir desse primeiro grupo para eles? O que faz que não se encontre o doente com a possibilidade de cura? O que falta aí, sinceramente, é uma política pública adequada, forte, fortalecida na área da saúde mental, que não temos. Existe, por exemplo, um sistema brasileiro que cuida desses enfermos, chamado de SUS, que é justamente os CAPs, sim. Centros de Atenção Psicossocial, mas lamentavelmente tem poucos casos no Brasil. O Brasil, por exemplo, vamos botar 5.700 e tantos municípios, a metade não tem CAPs. Metade não tem CAPs. E quem está cuidando dessa população? E essa população, se não for cuidada e tratada, e ficarão aí perambulando nas ruas, se envolvendo com droga, matando, homicídio, feminicídio, e vai. Quantas e quantas pessoas que cometem crimes nas ruas deste país são portadoras de doenças psiquiátricas que não estão em tratamento. Que não estão em tratamento. Aí a gente bota isso tudo nas drogas, é porque ele é drogado, porque é drogado, mas ele tem um histórico por trás que o levou até ali. Pergunte se essas pessoas têm tratamento. Não estão, a absoluta maioria não estão em tratamento, estou lhe dizendo. As políticas públicas são parcas. E a gente vem chamando a atenção, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, que são grandes alianças que se tem no Brasil para enfrentar o enfrentamento dessas doenças, mas, lamentavelmente, a coisa não muda, entendeu? E quem tem acesso, por exemplo, a tratamentos mais especializados de forma particular, de alguma forma elas alcançam sucesso nesse plenos. É o que eu estou lhe dizendo com absoluta... Eu trabalho nos dois sistemas. Sim. Eu trabalho há quase 20 anos no SUS através dos CAPs. Então, eu estou lhe dizendo como profissional que trabalha na área. Eu atendo pessoas pobres lá da população marginal, etc. E trabalho na minha clínica, que é particular, e trabalho com outro público, completamente diferenciado. Então, quem é que procura? O acesso a um psiquiatra é difícil. Nós somos poucos psiquiatras. Nós temos 14 mil psiquiatras no Brasil. Para dar população de 210 milhões de brasileiros. Então é um número muito pouco. Então o acesso ao psiquiatra é quase um privilégio. A população que a gente assiste pelo SUS, às vezes eu fico muito sentido porque você prescreve uma medicação, por mais barata que seja, a pessoa te diz, eu não tenho condição de comprar remédio nenhum. Então acaba não comprando remédio e muitas das vezes, se você não tomar medicamentos, você não intervém no curso natural da doença mental. E ela vai ficar vigindo, vai ficar lá atuando e vai ficar dominando essa pessoa e essa família. Aqui em São Luís a gente tem o CAPS, né? Nós temos vários CAPS aqui. Vários CAPs. Aqui a gente pode dizer que nesse caso a gente tem uma política. Eu acho que sim. Eu acho que São Luís do Maranhão, ainda falta. Sim, eu acho que vai sempre faltar. Mas eu acho que tem. Né? Nós temos o Hospital Nina Rodrigues, que tem uma pleiade enorme de colegas psiquiátricos muito competentes. Professores da Universidade Federal do Maranhão que trabalham no Nina Rodrigues. E tem uma rede enorme de CAPs aqui, CAPS-I, que é voltado para criança e adolescência. Você tem os CAPs álcool e drogas, isso, AD, né? E tem outros CAPs, CAPS-1, CAPS-2, de forma que eu acho que nós temos com uma assistência relativamente boa do ponto de vista psiquiátrico aqui no estado do Maranhão. Que as pessoas podem ter acesso. Com relação à faixa etária, doutor Rui, essas doenças, elas têm alguma preferência por faixa etária ou elas são democráticas? Qualquer pessoa pode estar dentro desse círculo? Em tese, você tem razão. É uma doença democrática, ela pode atingir qualquer pessoa. Agora, dependendo da idade, você tem algumas categorias diagnósticas. Por exemplo, TDAH. Transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. É mais comum em crianças e criancinhas em desenvolvimento do que em adulto, embora adultos possam ter TDAH. Entendeste? A questão, por exemplo, do suicídio.
No Brasil está diminuindo a faixa de idade no cometimento de suicídio. Predominantemente ainda continua sendo pessoas idosas que mais se suicidam no mundo. Mas está decrescendo, quer dizer, está diminuindo a faixa de idade. Aqui a gente tem muitos jovens, né? Muito jovens, sobretudo de 16 a 29 anos de idade. Esses últimos que a gente viu aqui acontecendo eram jovens. Jovens. Né? Aí a gente pode perguntar, o que tem um jovem e um idoso em comum para que eles recorram ao mesmo processo de fim de Doença vida? psiquiátrica. Aí sim, a gente 100% das vezes que nessa... alguém se mata, pessoa que comete suicídio é afetado por uma doença mental. Por isso que suicídio é preventivo, é evitável. É evitável. Pô, se você tem uma pessoa que tem uma doença depressiva grave, severa, recrudescente, recidivante, e num processo de afundamento comete o suicídio foi provocado diretamente por um quadro depressivo. Ora, se eu trato depressão e previno depressão, eu não vou me matar. Entende? Então, 100% das pessoas que se matam, sem exagero algum, até porque tem estudos para isso, são pessoas portadoras de doenças psiquiátricas. E as doenças psiquiátricas são evitáveis. Eu não posso deixar de fazer um comentário aqui. O senhor está falando muito em se matar, de uma forma bem crua mesmo. Certo. Isso significa que esse assunto não é mais tabu. A gente pode tratar do suicídio de uma forma humanizada, vamos dizer, decorrência de um processo mental, mas pode-se falar a respeito? Quer dizer, não é mais para esconder debaixo do que o fulano morreu? Acabou-se. O que existe, um rigor, é na forma como isso é anunciado. Isso, o respeito vai ser necessário, é uma vida. Era uma vida. Mas a temática em si, ela passou escondida por séculos, que não se tratava disso. É mais ou menos analogamente aconteceu com as drogas. Droga, não se pode falar em droga dentro de casa, na escola, porque senão o garoto vai poder se drogar. Não se falou nunca e deu no que deu, e né? deu no que deu. Se deixou escondido o assunto que deu durante séculos. Fazendo de conta que ele não existia. O que está aí. Então, essas grandes temáticas humanas, elas têm que ser reveladas, têm que ser trazidas. Agora, dentro de uma perspectiva e de um diálogo científico, ético, técnico, e não uma coisa absurdamente aqui, de forma exagerada e sem pudor, sem nada. Sim, isso aí não pode. Sim, é o respeito pela dignidade de quem foi, né? Isso, eu acho que esse é o lema que deve nortear nossas divulgações a respeito do assunto. Né? Isso Não se mesmo. pode tratar de maneira leviana um assunto tão sério, que já era sério antes de morrer, porque já tinha doença. Vocês jornalistas têm uma responsabilidade gigantesca. Pois é. Tem um papel esse fundamental nosso cuidado nesses grandes de tratar temas. com respeito, com dignidade, aquele assunto que para a família é um tabu, tá? E a gente vai mexer numa coisa muito pessoal de alguém, então a gente tem que, quando a gente mexe nas coisas pessoais dos outros, tem que ser com muito cuidado, com né? Muito cuidado, muita cautela. Muita cautela. Olha, a minha produtora está dizendo que meu tempo acabou, mas eu acho que o janeiro branco, ele se estende por todos os meses do ano, né? Evidentemente, todo janeiro. Mês vai ter um janeirozinho escondido lá dentro, o né? recomendável era esse. Eu acho que porque esse é a base para todos os outros. Continuássemos a debater, a discutir. Mas nós vamos continuar. Pronto, já está convidado. Para mim é uma honra fevereiro, muito grande. março, abril, maio, até dezembro a gente continua com janeiros e um branco lá dentro. Se Deus quiser. Tomando cuidado das doenças mentais, dando atenção aos nossos sinais, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa cabeça, como o doutor Rui falou. Se ela é uma máquina maravilhosa, vamos deixar ela azeitada, alinhada para ela funcionar bem e dar para a gente os resultados que a gente espera que dê. E vamos sair desse lugar feio, né? De 19 milhões de ansiosos, 12 milhões de depressivos. Meu Deus, é muita coisa, muita coisa. É muita gente. Mas, doutor Rui, por enquanto, muito obrigada. Por enquanto, muito obrigada. Eu te agradeço. Bom dia, obrigado por ter vindo compartilhar todas essas informações com a gente e chamar a atenção junto com a gente para um problema tão grave. Eu te agradeço muito o convite, para mim é uma honra sempre estar com você. Para mim é uma honra recebê-lo sempre. Bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que já sabe que todo dia eu estou aqui lhe esperando a partir das 9 horas da manhã, com informações assim e café quentinho, sempre uma boa conversa aqui nessa mesa. Tchau e até a próxima.